Obrigado, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ao Maurício Rabetti, em meu nome, em nome da minha instituição, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A ideia é passar rapidamente um panorama do futuro da cirurgia reconstrutiva no Brasil, principalmente na minha área de atuação, que é ortopedia e traumatologia, e mostrar que nós estamos passando por um momento de crise na medicina do Brasil. Nós temos um modelo que tem um mercado distorcido, que se não houver mudanças radicais, nós vamos entrar em colapso, e o panorama futuro não é nada positivo. Se nós estamos com problemas no momento, vão se agravar brutalmente nos próximos anos. E é esse panorama do que virá e do que nós poderíamos fazer do ponto de vista de inovação tecnológica, de incorporação, para tentar nos opor a essa situação, é o que a gente vai tentar passar para vocês rapidamente. Essa apresentação vai se dividir na apresentação da situação atual e perspectivas da área da saúde como um todo, mostrar os problemas principalmente da parte de cirurgia reconstrutiva, as nossas necessidades e a inovação tecnológica que está entrando no nosso mercado. Os dados que eu vou apresentar agora têm de origem a Organização Mundial da Saúde, o último relatório dessa organização, que é de 85, os dados do IBGE e do DataSUS e os dados do nosso instituto para tentar mostrar esse panorama atual. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que nós temos hoje as doenças crônicas como uma principal causa de incapacidade de óbito, principalmente nos idosos, e quando a gente fala idosos, eles ainda abaixo de 70 anos, e dessas 60% são... Estou até fora aqui são responsáveis por 60% das mortes mundiais, desculpa. Se puder recuar só um pouquinho para eu apresentar. Obrigado. 80% dessas mortes ocorrem principalmente nas populações mais carentes, entre os pobres. Os principais fatores de risco que nós temos é uma alimentação inadequada, o sedentarismo e o fumo. E aqui tem uma impressão errada do nosso mercado, e principalmente dos países, em que a alimentação inadequada é a falta de alimentação, é a desnutrição, e nesse contexto não é. Obesidade é o nosso problema atual. Nós, atuando nesses fatores de risco, poderíamos reduzir principalmente 80% das doenças cardíacas, dos derrames, da diabetes tipo 2 e 40% dos cânceres poderiam ser prevenidos atuando nesses fatores. Nós teríamos a expectativa de 1 bilhão de pessoas com peso acima normal, ou seja, 1,5 bilhões até 2015. 22 milhões de crianças hoje estariam, até 5 anos de idade, estão com peso acima do normal. Isso é uma epidemia e no Brasil esta é uma das características fundamentais, com todos os problemas osteometabólicos e do aparelho locomotor, com repercussões importantes. O tabaco também é um dos problemas. Nós temos cerca de 5 milhões de mortes a cada ano, 17 milhões de pessoas morrerão prematuramente este ano por causa do tabaco. Então, essas ações de prevenção são muito importantes e deveriam ser mais valorizadas. Em contrapartida, nós temos também, no outro lado, na outra porta de entrada dos hospitais, ou seja, as doenças crônicas a gente entra via ambulatório e o traumatismo via pronto-socorro. Nesse caso, os acidentes de trânsito são a principal causa de incapacidades e óbitos, predominando nas pessoas em idade laboral, ou seja, naquelas que estão criando o produto nacional e que bancam todo o tesouro do país. A nível mundial, 1,2 milhões de mortes em acidentes de trânsito, 50 milhões são lesados ou incapacitados e vão retornar sistemática e continuamente no sistema de saúde, sobrecarregando. A gente não tem resolutividade para esses casos. A maior parte dessas vítimas são o que a gente chama de vítimas vulneráveis, ou seja, os pedestres, os motociclistas e os ciclistas. Aqui na região de São Paulo, a gente tem um paciente VIP, que são os motoboys, 350 mil motoboys na região da Grande São Paulo, 1 a 2 óbitos todos os dias, 15 a 17 polifraturados graves todos os dias, com o custo desse pessoal. Isso custa cerca de 4% do produto nacional bruto, isso dados mundiais. O Brasil é um pouquinho acima disso. Lembro a vocês que nós estamos esse ano dando início à década de ação e segurança viária. Essa década foi colocada como o principal meta pela organização, pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde, e nós teríamos que atuar principalmente nos fatores de velocidade e álcool, e no Brasil, impunidade para quem comete
as irregularidades no nosso sistema de trânsito. No Brasil, nós temos atualmente cerca de 20 mil mortos ano. Esses indicadores são precários, a gente só acompanha o óbito até 3 dias após a internação, ou seja, se levarmos até o período final da internação, mais o que acontece das complicações, esses números podem estar chegando hoje a 100 mil mortes ano devido a acidentes de trânsito. Precisamos avisar a população que nós estamos em época de guerra. Durante a Guerra do Vietnã, morreram cerca de 40 mil soldados americanos, sem contar os soldados vietnamitas e a população civil. Em um ano, no Brasil, nós já chegamos a matar 50 mil e hoje estamos matando cerca de 20 mil por ano. Ou seja, nós estamos vivendo uma sociedade que está numa guerra, só falta avisar a comunidade. Os dados do IoT mostram em que nós temos hoje o pronto-socorro bloqueando cerca de 70% da infraestrutura do hospital, ou seja, nós não podemos fechar essa porta, o traumatismo está ocupando 70% das nossas cirurgias, dos nossos leitos, da nossa infraestrutura. Se isso significa que só sobram 30% para assistência às doenças crônicas e degenerativas, estamos com filas nos principais tratamentos de todos os tipos, até mesmo o prótese total do quadril, fila de 2 anos, revisão já nem mais tem fila, porque de tanto tempo, o que isso mostra que São Paulo, que é a ilha da fantasia do ponto de vista de saúde, não consegue atender a sua população. Se vocês pensarem o que acontece no interior do Acre ou em outras regiões com muito menos infraestrutura, a situação é complicada. Nós teríamos hoje, como acidentes de trânsito, atendendo 45% das entradas do pronto-socorro, chamo a atenção para os atropelamentos e para os acidentes com motociclistas. Mas esse conjunto, atropelamentos, colisões, acidentes com motos e acidentes com bicicletas, 45% do total das internações para a cirurgia em pronto-socorro. As quedas somam mais 15%, principalmente acidentes em vias urbanas, calçadas e ruas. Por que eu estou chamando a atenção nesses pontos? Porque com o envelhecimento da população vai haver um crescimento brutal dessas ocorrências no Brasil. Nosso hospital atende cerca de 30 mil casos pelo PS por ano. Desses, nós temos números de atendimentos de cerca de 2.200 de queda do mesmo nível. Dessas, cerca da metade, aproximadamente 1.000 quedas em vias urbanas por dia. Resultado dos nossos calçamentos, do indivíduo que torce o tornozelo, tem um arrancamento, uma fratura, que muitas vezes consegue num atendimento simples do PS, às vezes vai para a cirurgia. 300 atropelamentos, 80 acidentes com ciclistas e com motociclistas no nosso PS, aproximadamente 550 acidentes com motociclistas, dos quais 300 internados, em casos graves, 196. Lembro que no Hospital das Clínicas, o indivíduo grave não vai direto para o Instituto de Ortopedia, ele vai para o Instituto Central, no qual ele vai salvar a parte de manutenção de vida, a parte cerebral, e que as nossas equipes se deslocam para lá. Então, os casos mais graves, que têm comprometimento da região central, não estão contabilizados nessa estatística. As perspectivas são de que isso vai se complicar, nós prevemos o envelhecimento da população, estamos produzindo uma urbanização acelerada, principalmente aumentando as populações dos grandes centros na sua periferia. Prevemos um aumento do poder aquisitivo. Isso vai significar que o aumento da frota de automóveis, de motocicletas vai acontecer. E nós estamos prevendo um aumento de violência urbana e de acidentes decorrentes dessas mudanças. Esse envelhecimento vai agravar a nossa situação. A estimativa de vida ao nascer, dados mundiais da Organização Mundial da Saúde, é que em 1900... um indivíduo ao nascer tinha uma perspectiva de sobreviver 46 anos. Em 2025, em média, para países que têm sistema de saúde bem montado, 72 anos. No Brasil, 2008, 72,7 anos. E prevemos 81 anos em 2050. O IBGE já está revendo esses números, ele já está indicando que o processo de aceleração do envelhecimento é mais rápido do que estava previsto, então essa situação deve se agravar. Isso significa que no mundo nós tínhamos em 2010 milhões e em 2025 1,1 bilhões de idosos. O Brasil está crescendo numa taxa mais rápida. Em 2000 éramos 14,5 milhões de idosos. 2019 a população do Brasil vai atingir o seu pico, nós vamos ser cerca de 219 milhões.
A partir daí, a nossa curva já houve uma inversão, ou seja, está nascendo menos, a população vai crescer até 2019 e depois começa a decrescer. Quando isso acontecer, o processo de envelhecimento proporcional vai ser mais rápido. Em 2025, seremos 40 milhões de idosos. Em 2050, 1/3 da população, que está previsto para ser de 215 milhões, ou seja, 64 milhões de pessoas serão idosos nesse país. Isso significa um aumento das doenças crônicas, um aumento das doenças degenerativas, de casos de câncer, um aumento considerável, principalmente nas mulheres pós-menopausa, de osteoporose, e um aumento da ocorrência de traumatismos. Os idosos têm problemas motores, eles têm redução de força, redução de velocidade, redução de adaptação ao piso, perdem equilíbrio, têm uma série de incapacidades decorrentes do envelhecimento, uma delas é campo visual. Isso significa que idoso dirigindo vai ser mais suscetível a se acidentar, e não existe no Brasil uma previsão de afastar o indivíduo por incapacidade de direção. Isso vai tornar as coisas mais graves. Com todos esses fenômenos, o risco de traumatismos vai aumentar, atropelamentos, quedas em ruas e calçamentos e acidentes de trânsito. Problemas. O aumento esperado de doenças crônicas e degenerativas, a osteoporose, a ocorrência de traumas e fraturas e o número de incapacitados e cadeirantes com mobilidade reduzida vai aumentar brutalmente. O que podemos fazer para nos antepor a essa situação? Da maneira como isso está ocorrendo, vai aumentar brutalmente a demanda por recursos do SUS. Os custos da saúde, principalmente da média e alta complexidade, vão ser cada vez maiores. Já existe um déficit, esse déficit deve aumentar brutalmente da infraestrutura e de número de leitos, e necessidades também de estruturas para reabilitação e de tecnologia assistiva. Nós não atendemos a situação atual. Ficaremos ainda mais distantes de atender a população de modo geral. E aí eu não estou falando apenas do sistema suplementar da medicina do SUS, ou seja, isso vai se tornar cada vez mais grave no sistema público de saúde. Das necessidades, nós teremos que, para nos antepor a essa situação, um aumento de prevenção e diagnóstico precoce, o aumento da segurança dos nossos procedimentos, a redução de falhas e problemas, a melhora da efetividade, ou seja, que nós conseguimos resolver os problemas desse indivíduo em 1 ou 2 vezes e não torná-lo um indivíduo que passe várias e várias vezes sem resolver. Estamos falando de equidade, não adianta incorporar a tecnologia que vai ser usada no Sírio, no Einstein, no Hospital das Clínicas, na Escola Paulista. Nós temos que pensar em resolver problemas do Brasil inteiro, ou seja, entrar procedimentos novos que possam ser usados de forma universal. Temos que pensar no problema da corrupção, temos que pensar na inovação tecnológica. Eu não vou entrar em grandes detalhes do que está chegando, mas eu vou passar rapidamente, isso vai ficar disponível para vocês em seguida. Tecnologias em fase de incorporação, essas são as que estão sendo estudadas no momento para se contrapor a essa situação. Destaco cultura de células, novos implantes, melhoria da interface e da fixação dos implantes. Falando em biofabricação, engenharia de tecidos, nós passaremos a construir implantes com tecidos vivos. Estamos falando de engenharia de órgãos, próteses vivas. Biomateriais biomiméticos e carreadores de drogas, cirurgia minimamente invasiva e não invasiva. O Dr. Paulo acabou de mostrar uma técnica de um equipamento que nos possibilita fazer cirurgia não invasiva, com todos os ganhos que a gente teria desse tipo de tecnologia, nanomedicina e nanotecnologia entre elas. Lembrar que nós estamos falando de uma medicina que vai ter que se reorganizar, vai ter que passar por uma hierarquização. Todas as tecnologias de telemedicina, de teleinformática, de tecnologia de informação, de relacionamento e de comunicação vão ter que ser utilizadas de uma forma adequada para otimizar o nosso sistema. O indivíduo que está na minha fila, no nosso hospital, para colocar prótese total do quadril, está na fila da Escola Paulista, está na fila da Santa Casa, está na fila de seja lá onde for. E isso significa que os nossos dados não são reais. Precisamos fazer com que esse indivíduo seja atendido de uma maneira otimizada. Tem toda uma série de tecnologias que estão entrando, com prototipagem, planejamento cirúrgico, estereolitografia, para reduzir tempo, e isso vai mudar toda a tecnologia, vai mudar inclusive a forma dos centros de materiais atuar, a logística dos centros de materiais. Esses materiais são personalizados, vão ter que entrar, ser modelados, sair, reesterilizar e voltar. Passa 2 vezes pelo centro de materiais. Implantes produzidos por modelagem,
células-troncos incorporadas nesses implantes, terapia de onda de choque, cirurgia assistida, navegação cirúrgica e robôs cirúrgicos, toda a parte de engenharia de tecidos, os implantes minimamente invasivos, aquela tecnologia de você colocar um barquinho dentro da garrafa, puxar uma armantinha e abrir, as nossas próteses vão entrar por videoartroscopia, vai ter que passar por um buraquinho. Toda a parte de novos implantes, incluindo novos materiais, a parte de interface, fixação, redução de infecção, analisando e tentando prevenir formação de biofilme. Não se esquecer que quando a gente fala em novos materiais, não é só do implante, mas os nossos instrumentais hoje são um ponto crítico, altamente caros e extremamente destruídos por todo o processo de esterilização e lavagem contínua, inclusive dos detergentes enzimáticos. Toda a parte de biomateriais carregando drogas. Isso significa que os estudos vão se tornar cada vez mais complexos. Eu vou ter que fazer todos os estudos de biomateriais e também os de drogas. Fatores de crescimento de tecidual incorporados nesses implantes. Toda a parte de transplantes articulares de extremidades. Aqui eu vou me dar o direito de perder um tempinho. Essa tecnologia já existe. Hoje eu poderia pegar um cotovelo de um doador morto e transferir para um indivíduo são. Por que eu não faço isso? Todo o risco da imunossupressão. Estão aparecendo novas drogas, estão aparecendo novos procedimentos que indicam plasticidade do sistema imunológico. Se isso se tornar verdadeiro, as nossas próteses serão transitórias, serão previstas para serem colocadas e rapidamente retiradas sem grande dano. Não mais para durar 20 anos, mas para ser o tempo suficiente para produzir um cotovelo em engenharia de tecidos, em biofabricação ou de doadores. Muda todo o sistema de produção. A cirurgia minimamente invasiva e não invasiva, toda a parte de nanotecnologia, novas instrumentações, principalmente para análise de dor, toda a parte de PET scan para análise de dor, que hoje é muito caro. Lembrar que as drogas não vão ser mais utilizadas por via sistêmica, mas serão conduzidas para dentro de células ou para áreas ou tecidos específicos serão conduzidas. E chegando em biofabricação, que é uma coisa que o Brasil é top de linha de desenvolvimento, nós estamos em 3 redes internacionais. E lembrar que nesse período final, a telemedicina é o que vai fazer diferença para a gente tentar antepor essa situação meio catastrófica. Muito obrigado, espero ter dado pelo menos um panorama do que virá aí pelo futuro.